tá? Nós veremos um pouquinho de contador. O que são contadores? Já aproveitei aqui o ensejo, que um dia quiser fazer banca da EASA, já fica já ciente do que pode fazer parte do seu exame teórico. Na aula anterior, recordo bem, nós vimos sobre os flip-flops, os tipos diferentes de flip-flop. E durante a aula anterior, a aula 14, nós usamos algumas vezes a letra FF, né? É uma designação, uma abreviatura de flip-flop. O que são os circuitos contadores? Aqui vão realizar a contagem, né? Se nós fôssemos na nossa linguagem, nós tivemos uma aula sobre isso, sobre contagem, seria a base 10, mas os circuitos empregados nos computadores, nos equipamentos aviônicos, só conversam na linguagem digital, né? É o sistema binário. Então, os contadores do binário são os contadores que existem, utilizam a base 2 como contagem. A gente já aprendeu a contar na base 2. 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 e por aí adiante. Tá? O que é um chamado contador de pulsos? Nada mais é importante essa definição para vocês, tá? Que consiste de um grupo de quê? De que é feito os contadores? São feitos de flip-flops, né, master slave, de comutação na transição negativa do clock. Chamo sua atenção para isso aqui. Na transição negativa do clock. Configurados em série, ou seja, a saída de um flip-flop do tipo JK aqui, por exemplo, né? Que a gente viu na aula anterior. A saída, que era o quê? Está ligado à entrada do próximo. Então, sempre a saída de um está ligado à entrada, é o pulso de clock do próximo, que vai disparar, que vai fazer a sincronia do próximo estágio. Tá? Então, um contador nada mais é do que um conjunto de flip-flop conectados, né, configurados em série. De tal modo que a saída de cada estágio terá metade da frequência do estágio anterior. Vamos ver o que isso significa. Tá? Então, transição negativa do clock, configuração em série, feitos de flip-flop, tipicamente JK, e a frequência do estágio adiante é a metade do estágio anterior. Como assim, Thiago? Bom, eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder fazer uma análise. Quem quiser abrir o microfone e responder, eu gostaria que respondesse. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quando existe uma transição do flip-flop adiante? Quando é que existe a contagem? A contagem é aumentada, eu vou do 10 para o 11. Quando isso acontece? Eu li no slide anterior. Quando ocorre transição? Quando ocorre o sinal de subida e descida, quando aperta o flip, ele sobe, e quando o 7 reset. Seria isso? Na transição, estou rabiscando no lugar errado, desculpa. Na transição negativa do clock. Então, quando estiver descendo o clock, vamos ver o que acontece. Então, aqui temos o clock. Deixa eu rabiscar aqui. O clock está subindo. O que aconteceu com o primeiro estágio? Ele mantém-se inalterado. Nesse instante aqui, que existe a transição negativa do clock, ele desce, o primeiro contador tem alteração. Sai do 0 e vai até 1. Concorda? Está vendo aqui o 0 e o 1? Então, o clock continua numa frequência. Agora, novamente, durante todo esse tempo aqui, a primeira saída mantém-se inalterada. Aí, quando o clock transita, né, negativamente, sai do 1 e vai para o 0, aí você tem uma alteração também ao mesmo tempo da minha saída.
Então, notou que a cada 2 pulsos de clock, eu tenho só um pulso na minha saída. A cada 2 pulsos de clock, só gerou um pulso na minha saída. É por isso que ele fala que a saída de cada estágio terá a metade da frequência do estágio anterior. Vamos ver o estágio seguinte. Quem será o clock, tá, do meu estágio seguinte? É a saída do anterior. A saída do estágio anterior vira o pulso de clock do estágio imediatamente à frente. Então, esse sinal chamado Q de A, vou apagar aqui para a gente poder entender melhor. O Q de A vai ser o clock para o próximo estágio, vou chamar de estágio B, tá? Ou lógica 1, que ele chamou aqui é o B. Então, quando é que tem transição? Então, o clock sai do 0, vai ao nível alto, vai ao nível 1. Concorda que o Q de B, se estava zerado, continua zerado. E aí, quando tem a transição negativa do clock, existe uma alteração na minha saída do próximo estágio. Então, novamente, aí o clock vai subir. Quando o clock for descer, você tem a transição da minha saída. Concordam? Pimba. E assim continua. Então, a faca tem... Seria QB1 e QA ficar 0? Como? Questão se fosse fazer uma tabela verdade. No caso desse QB aqui subindo, seria o QA seria 0 e QB seria 1? Depende do instante, em que momento a gente está falando. Está falando desse momento aqui? Deixa aqui? Deixa aqui? Quando ele vai para 0. Isso aí, essa parte aí, isso. Aí o QB seria para 1, não é isso? Aqui o QB, ó, isso. Nesse instante aqui eu tenho o Q de A igual a 1, que ele vai cair para 0. E o QB de 0 ia para 1. vai para 1. Então eu tenho 2 pulsos de QA. Deixa eu apagar aqui. Pimba. Para um pulso de QB. Então, novamente, a frequência do estágio seguinte é a metade do estágio anterior. E se eu fizer a mesma coisa com o Q de B, aí não farei isso, ele vai ser o clock para o próximo estágio chamado C. A saída Q de C. O Q de C vai ser o clock do próximo estágio, do estágio delta. Tá? Então, o que é extremamente importante aqui? O que é importante compreender quando falar de contadores? Tá? Para a gente poder ficar bem ligado no exame teórico. É um grupamento de flip-flop do tipo master-slave, em série, cuja comutação, é sempre na descida, é sempre na transição negativa do clock. E a frequência do estágio seguinte é a metade da frequência do estágio anterior. Então, você tem 120 Hz nesse clock aqui, 120 Hz. O que é a primeira saída, que vai ser o clock a entrada do segundo, terá uma frequência de 60 Hz. E esse cara aqui vai me entregar 30 Hz, que é a metade, e o último 15 Hz. E por aí vai. Tantos quantos flip-flops você tiver no seu contador. Tranquilo? Então, olhando para esse slide aqui, que é o que nos interessa. A outra foi a explicação para você, talvez não decorar, tentar compreender como isso funciona, mas as informações necessárias, né, que pode ser motivo de exame teórico, está constando nesse slide. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta sobre o contador? Aí, nesse caso, seria o contador discretante? A ANAC não trabalha com essas nomenclaturas, tá? É contador, e ponto. Tranquilo? Não se preocupe. Ô, Depois Thiago, eu vou... só para lembrar que você falou na última aula,
o contador, no caso que é o clock, ele vai ter mais frequências do que... Pode ter 2, 3 frequências, dependendo do software que você tem, né? Contador. Não entendi a pergunta. Desculpa a ignorância. Não Tem como entendi. mostrar o desenho anterior que mostrava a subida e descida? Sim. Que nem ali, ó, o clock, que até lá, acho que a Andrea perguntou. No caso aqui, ele fez as primeiras subidas. O clock, ele variou, no caso o contador, 2 frequências, né? E ele continuou inato. Isso quer dizer que pode ser uma via de regra que o clock sempre vai variar mais ou menos, dependendo do que ele foi programado ou não? Não. Vamos fazer uma contagem aqui, para vocês entenderem. Vamos contar de 1 a... Vamos contar na base 2, me ajudem. Só que eu vou botar 4 dígitos, tá? Quando não preencher, eu vou preencher. Quando não tiver 4 dígitos, eu vou completar com 0 à esquerda. 0, 1, 10. Depois vem quem? 11. Depois vem quem? Do 11. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, hein? 101. 110. Já estou cansado. 111. 1000. 1001. 1010. 1011. Vou parar por aqui, porque não tem como mais escrever. Acabou a tela. Vamos olhar. Cadê? Vamos chamar esse cara aqui de Q de A. Tá? Perdão. Pode ser. Vou chamar esse cara aqui de Q de A. Essa coluna, vou chamar de Q de B. Esta coluna, Q de C. Esta coluna, Quebec delta. Tá, deixa eu só redesenhar aqui. Reforço. O slide anterior é o importante do seu exame teórico. Aqui é só para a sua vida, caso você compreenda, é ao menos uma coisa para você decorar. Pois bem. Deixa eu só... Q de B. E aqui Q de A. 0, 1, 0, 1. Tá vendo que a última coluna fica avaliando entre 0 e 1? Então, ó, tem 0 e 1, um outro 0 e 1. A segunda coluna, aqui teve 2 variações, né? 0, 1, depois 0, 1. 2 ciclos. A coluna Q de B, o que aconteceu? Saiu do 0 e foi para o 1. Teve um ciclo só. Conseguem ver isto? Sim ou não? Respondam, por favor. Sim. Sim. Tá. E a coluna Q de C? Nenhuma. Ó, permaneceu em 0. Aí vamos continuar. Pimba, pimba. O que isso quer dizer? Se eu tenho 2 ciclos em um e um ciclo em outro parâmetro, que a frequência de uma é o dobro da outra. A coluna Q de A tem o dobro da frequência de Q de B. Vamos continuar contando aqui, ó. Vamos voltar para cá. Continuei, ó. Variou 1 vez, 2 vezes a Q de A, 3 vezes, 4 vezes a Q de B. A Q de A, perdão. Então, a Q de A teve 4 ciclos. Vou chamar de 4 ciclos. A coluna Q de B teve quantos ciclos? Saiu do 0, foi para o 1. Saiu do 0, 2. foi para o 1. Q de B. 2 ciclos, e a frequência é metade. Q de C? 1. 0, 1. Só teve um ciclo. E a Q de D? 0. Nesse momento, na próxima, o Q de D ia subir. É isso aqui, ó. Q de D é essa daqui, ó.
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora ela ia se preparar para subir. Consegue associar? Olha o QDA, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Está variando o QDA. Perdão, ali é o QDA, desculpa. QDA aqui, ó. Pimba, 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 pimba. O outro QDB. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. 2 ciclos. Quer dizer, um ciclo só. Pimba, 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 pimba. E o Q de D, eu vou dizer que ele tem meio ciclo. Tá? Porque nesse momento ele ia sair do 0 e ia para o 1. Por isso que ele fala que é a metade da frequência. Que para 4 variações de Q de A, eu tive 2 de Q de B, 1 Q de C e meia de Q de D. Se você escrever de 1 a 16, de 0 a 15, perdão, você vai ver que você tem 16 ciclos do Q de A, metade do Q de B, que é 8, metade de novo do Q de C, que vai dar 4, o Q de D vai dar 1. Tranquilo? Thiago, na verdade, é o que eu queria saber. O binário é a tabela binária, tá claro, tá? Só para ficar claro. QA, QB, QBC. O que eu queria saber se só o clock, se eu posso diminuir a frequência dele e variar, porque a frequência dele que vai variar todo binário, não é? A contagem, mas é um contador, é um cara que vai contar. 1, 2, 3. Tá, Se isso você eu quero variar o saber. clock, você vai contar mais devagar. 1, 2, 3, 4. O clock está mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depende do clock. Então, é isso que eu queria saber. Se o clock eu posso variar para obter a frequência que eu desejo, ou se não, ele é um padrão. Entendeu? É isso que eu queria saber. Você pode variar, não tem problema nenhum. Agora eu entendi a pergunta e agora estou te respondendo de forma correta. Entendeu? É isso que eu queria saber. Se Entendi. ele era uma frequência fixa, igual um relógio, ou se eu posso ficar mexendo nele, contar como se fosse um manezinho da ilha cantando rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ou se fosse aquele mais calmo, 1, 2, aí a frequência vai variar do binário, lógico, pela frequência do clock. Isso que eu estava na dúvida. Mas tá, obrigado aí. Ficou até mais completo. Beleza. Próximo assunto, registradores. Novamente, compõe-se de um certo número de flip-flops, o registrador, de forma que as saídas de um alimentam as entradas do flip-flop seguinte. Vamos ver se isso é verdade. Ó, o que? Alimentando agora as entradas e não clock. No contador, o que fazia o quê? Ó, o Quebec fazia o quê? Alimentava o clock. Isso era no contador. No registrador, o que muda é que a saída de um flip-flop alimenta a entrada do próximo. Tá? Aí cada estágio do registrador armazenará o sinal de entrada no momento do clock. Então, o que muda de um contador para um registrador? O registrador conta e registra. Registra aquele valor que está naquele momento. Tá? Então, para fim de exame teórico, registrador são flip-flops, onde a saída de um alimenta a entrada do outro. Do flip-flop seguinte, né? Quando eu falo do outro, é o flip-flop seguinte. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não? Então, vou passar adiante. Tudo certo. Ó, registrador. Pimba. Na transição negativa, teve a transição dele. Pimba. E uma vez que ele transitou, ele fica nesse estágio o tempo inteiro. Uma vez que ele muda, ele não retorna mais, ele fica direto, porque você não está... a saída não alimenta mais o clock, não haverá mais variação. Uma vez que mudou, ele permanece. Porque o registrador serve para quê?
para ele registrar, para ele poder armazenar aquele valor. Se ele ficar trocando toda hora, ele não vai estar armazenando, tá? E por último, as nossas memórias, né? Tem diversas classificações. Eu trouxe aqui o que geralmente o pessoal não fala quando está em sala de aula, para a gente poder cercar a zebra de todos os lados no exame teórico. Bem, memória ROM, né? A memória somente de leitura. Essa é a tradução de memória ROM. É a memória não volátil. O que é a volatilidade de memória, pessoal? O que é a memória volátil? Ninguém sabe? Ela vai embora logo, né? Oi? Ela vai embora logo. Ela não armazena dados. A volátil só usa ali para o que ela precisa, mas não fica armazenado. Certo. Por exemplo, um transponder da aeronave. Vamos supor que você coloca lá o código transponder, testado transponder durante o curso de vocês aí, e você, ao fim do dia, o último voo, a última perna, foi lá o código 1, 2, 3, 4, transponder. Pousei, cortei os motores, cortei ali minha energia, bateria, fonte externa, tudo possível imaginar, não tem alimentação. No dia seguinte, eu retorno para voar. Qual vai ser o código transponder que vai estar lá apresentando no painel de controle do transponder? Depende do tipo de transponder, se vai estar no MCDU, se vai ser um transponder embarcado da Garmin, ou o que seja que for. Qual será o código? A última perna foi 1, 2, 3, 4. Desligou a aeronave, no dia seguinte, o piloto foi voar, energizou a aeronave, fazendo um pré-voo ali, olhando as coisas, você viu que código transponder? Ele armazena o dia anterior? Mesmo a aeronave desenergizada? Não armazena. Oi? Não armazena. Beleza. O transponder, ele armazena os dados, pelo menos os que eu conheço, né? Pode existir algum que não seja dessa maneira, mas os transponders digitais têm algum painel de controle, ou estão interligados no MCDU, eles armazenam o último código, por ter uma memória não volátil, tem a memória ROM. Entendeu? Tanto é que tem a bateria da ROM para poder segurar aquela informação, manter a informação armazenada, tá? A memória ROM, então, é a memória não volátil, e a memória RAM, memória RAM é uma memória volátil, ou seja, desliguei a máquina, cortei a alimentação por algum motivo, um abraço, tá? Perdeu tudo. Dentro das memórias ROM, que são as não voláteis, existem algumas classificações, e que são extremamente importantes. A primeira memória é chamada memória PROM. O que é a memória PROM? É uma memória ROM que você pode programar. São memórias para leitura, que permitem que sua programação, isto é, a gravação inicial, seja feita pelo usuário. Esta gravação é permanente, não permitindo alterações, passando ela a operar como uma ROM. Então, a PROM é uma ROM programável. EPROM, aí você bota agora um E do lado. Botou um eco do lado, virou EPROM. Esse é de apagável. O que é uma EPROM? Uma EPROM é uma memória PROM apagável. O apagamento é possível por meio de um banho ultravioleta. É a maneira que você teria para poder fazer o apagamento da EPROM. Ah, Tiago, eu nunca vi a memória dessa. Não tem problema, realmente não é comum. E as memórias mais comuns são as chamadas EEPROM, ou também conhecido como E2PROM, ou também memória flash. Ah, memória flash de um dispositivo tal, a memória flash. A E2PROM
é um tipo de memória flash, tá? Um outro nome para EEPROM é memória flash. Isso aí não está disponível no material da IAC, por ser muito antigo, o material de, se eu não me engano, é de 70 e alguma coisa, com uma tradução em 2002, 2004, então mais de 20 anos, que foi traduzido, a criação é um pouco anterior, tá? E a EEPROM permite regravação, permite apagamento por meios elétricos, tá? Então, a EEPROM, a memória flash, permite uma regravação por meios elétricos. Então, nós vimos hoje tanto a parte de contadores, que são compostos por flip-flop, tá? Cuja comutação é a transição negativa do clock, configurados em série, de tal maneira que existe a frequência reduzida pela metade de um estágio para o estágio seguinte. Vimos como é que isso funciona, né? Fiz uma breve contagem com vocês aqui, para vocês poderem compreender um pouco melhor. Vimos os registradores, que têm a função de armazenar informações. O que muda em relação ao contador é que a saída de um não está ligada ao clock, como no contador, e sim está ligado às entradas, né, que é um flip-flop aqui no caso, JK. Vimos a maneira como é que ele se porta, né, que ele registra aquela informação sem alterar. Vimos as memórias, são a ROM, que são memórias não voláteis, e a memória RAM, que é a memória volátil, ou seja, apaga-se facilmente em virtude da perda de energia elétrica. A E2PROM, que é a memória programável. A EEPROM, que você paga com banho ultravioleta. E a E2PROM, ou memória flash, que permite você regravar, e o apagamento dela é feito por meio elétrico, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje.